Gálatas capítulo 1. Aqueles que pregam falsos evangelhos são amaldiçoados. Paulo recebeu o evangelho por revelação. Ele acreditou e foi ensinado e pregou aos gentios. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja para a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a inconstância dos Gálatas, que não é outro, mas a quem vos inquietam e querem distorcer o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo do céu, vos anuncie um outro Evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como eu sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e como minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove Deus que
desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue, nem subi a Jerusalém para ler como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, em nome do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, eles que diante de Deus testificam que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aqueles que dantes nos perseguia, anuncia agora a fé que dantes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que eram considerados importantes, para que de alguma maneira, não corresse ou houvesse corrido em vão. Porém, nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi consentido a circuncidar-se. E por isso, por causa dos falsos irmãos que tinham intrometido e sei que também tentaram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nós, porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não me importa. Deus não atenta para a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram para o evangelho da incircuncisão, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que também operou eficazmente em Pedro para o
para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, reconhecendo a graça que se havia dado da minha destra da comunhão e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão, recomendando-nos somente que não lembrássemos que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antíquia, lhe resisti face a face, porque é repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tendo também em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores. Porventura, Cristo servo do pecado? De maneira alguma, porque se torna edificar nas coisas que já destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça por vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já exposto entre vós como crucificado. Só quiser saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela operação da fé? Sois vós também insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que também foi em vão aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas em vós? Falo pelas obras da lei ou pela operação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a criatura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o que em ti Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é excelente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Que isso não nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for cumprida, ninguém anula nem lhe acrescenta. Ora, Abraão e sua posteridade foram feitas as promessas. Ele não diz essa posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, o qual é Cristo.
Mas digo isto, que conveniu anteriormente confirmado por Deus, em que esta lei, que veio 430 anos depois, não foi ou invalidada de forma a abolir a promessa. Porque se pensa por vem da lei já não dá promessa, porém pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos de mediador. Olha, o mediador não é o Deus só, mas Deus é um só. Logo, a lei conta as promessas de Deus de maneira nenhuma. Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade seria pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Porém, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, estávamos cerrados pela fé que se havia de manifestar de maneira que a lei não nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestidos de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois filhos de um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 4, digo, pois que por todo sempre em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja de Senhor de tudo, mas estáis debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que
estavam debaixo da lei a fim de receber a doação. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Porém, agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecedores de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos que estáis de novo, quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo por vós que haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei outro evangelho como fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes a tentação que tinha na minha mente. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo, que é logo a vossa bem-aventurança. Porventura vos dou testemunho de que se possível fosse, arranqueis os vossos olhos e mesmo deles. Fiz minha casa vosso inimigo, dizendo a verdade. Ele tem zelo por nós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, para quem devo de novo sentem dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou em dúvida a vosso respeito. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei, porque está escrito em que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o que era da escrava nasceu segundo a carne, porém o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque
Esses são os convênios. Um dos montes sinais gerando filhos para a servidão, que é DH. Ora, cara, sinais, monte da Ábia. E corresponde a Jerusalém, que agora existe, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solidária são muitos, mais do que os da que tem marido. Porém, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que não somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós não deixastes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Perdão. Da raça caístes, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum em Cristo Jesus, mas sim a fé que operou pela caridade. Correis bem, que vos impeliu para que não obedeçais à verdade. A verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma de outra coisa sentieis. Mas aquele que vos inquieta seja aquele que for sofrer a condenação. Eu, porém, irmãos, se pego ainda pela circuncisão,
porque serei, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Quem dera que aqueles que vos andam inquietando fossem também cortados, porque vós, irmão, fostes chamados para a liberdade. Não useis a liberdade, não só da circuncisão. A carne, porém, servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne não manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro. Como já vos disse, que os que comem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o espírito de tal. Com o espírito de mansidão guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e ainda cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém supõe ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
mas pode a cada um de nós a sua própria obra. Então, olha só em si mesmo, não em ontem. Porque cada qual levará a sua própria carga. Eu que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que eu instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. E não nos cansamos de fazer bem, porque o que seu tempo se faremos se não houvermos desfalecido. De sorte, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar a aparência da carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos. Somente não querem para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se olharem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim, o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.